A janela de transferências voltou a esquentar e o Internacional faz movimentos para buscar jogadores para o setor do meio-campo. Enquanto isso, vê outros clubes fazerem movimentos com jogadores do Inter, em especial a situação de Pedro Henrique. E em meio a todas essas movimentações, existem rusgas e insatisfações. O presidente Alessandro Barcelos deixou uma dessas insatisfações clara em entrevista antes da vitória contra a equipe do Santa Cruz. E do outro lado, o Coritiba se mostra chateado e indignado com uma postura adotada pelo Inter em relação a um jogador do clube paranaense. A gente fala sobre os movimentos de mercado e as insatisfações entre os clubes e a indignação do presidente Alessandro Barcelos agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre um fato que deixou o presidente Alessandro Barcelos irritado. E ele demonstrou esta irritação, esse descontentamento na entrevista antes da partida contra o Santa Cruz, lá em Santa Cruz do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. Em meio a isso, o Inter está fazendo outros movimentos que também deixam descontentes dirigentes de outros clubes. E eu explico. Antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? Baixa o aplicativo da Zapay, faz uma consulta grátis e assim pode pagar o teu IPVA com desconto de 22% agora, com os descontos de bom cidadão e bom motorista, beleza? Entrevista ontem do presidente Alessandro Barcelos, ele abriu o jogo sobre negociações. E ele se mostrou irritado com o negócio envolvendo o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele está sendo sondado pelo Vasco da Gama. O próprio jogador quer sair neste momento do Internacional porque entende que aqui não vai ter tanto espaço ao longo dessa temporada. E conversando ou sabendo que é uma indicação do Ramon Dias, técnico do Vasco da Gama, gostaria de ir para o Vasco da Gama. E o presidente Alessandro Barcelos deixou escapar um descontentamento com esta situação. Ele disse que não houve proposta oficial pelo Pedro Henrique, houve apenas sondagens e que ele mesmo soube de muitas coisas pela imprensa. O que descontentou o presidente nessa situação, tá? A informação de que o Pedro Henrique quer sair. Isso deixou o presidente, não digo irritado, mas descontente, a ponto dele largar esta letra nessa entrevista. O presidente ainda disse depois que os clubes precisam conversar entre eles, que o Vasco precisa conversar com o Internacional. Não adianta convencer apenas o Pedro Henrique. E que o Pedro Henrique só vai sair se o Inter liberar, e o Inter só vai liberar se chegar uma proposta interessante para a liberação deste jogador. Mas o que descontentou o Barcelos, o presidente, foi o fato de ter vazado para a imprensa, o fato da imprensa noticiar que o Pedro Henrique talvez não queira seguir no Inter, que o Pedro Henrique quer ir para essa proposta do Vasco da Gama, porque isso de alguma forma pressiona a direção. E o Inter não quer liberar o Pedro Henrique se não for por uma quantia em dinheiro, por um ressarcimento, e cogita manter o Pedro Henrique no elenco. E aí o Pedro Henrique, não querendo, e ser público isso, não querendo ficar no Internacional, não foi algo que agradou ao presidente. Mas tem outra negociação paralela a isso, onde o Inter fez uma situação parecida, tá? Que é com o Bruno Gomes, volante do Coritiba. Eu até falei sobre isso no debate raiz dessa quinta-feira. A informação que se tem no Paraná é que o Eduardo Cudê ligou para o Bruno Gomes. Bruno Gomes, volante contratado pelo Inter em 2022, que chegou, não teve espaço, foi emprestado para o Coritiba e depois foi comprado pelo Coritiba por 4,5 milhões de reais aproximadamente. E do Coritiba, o Inter tem 50% do passe desse jogador. O Inter demonstrou interesse por esse atleta e o Cudê ligou para o Bruno Gomes para conversar, tentar convencer o jogador a ir para o Internacional. E isso desagradou a direção do Coritiba. A informação é da Nádia Mauá, repórter da Globo do Paraná. Que a direção do Coritiba não gostou da postura do Cudê ligar direto para o Bruno Gomes, antes tinha um contato com o Coritiba, e que a negociação com o Internacional é improvável de acontecer, porque o Coritiba está negociando o Bruno Gomes com o Fortaleza. O Fortaleza fez uma proposta que o Coritiba
gostou, aceitou. O Coritiba quer negociar o jogador com o Fortaleza e se sentiu incomodado com o fato do Kudê tentar atravessar essa negociação e tentar convencer o Bruno Gomes. Então existem esses descontentamentos. O descontentamento do presidente Barcelos nem é necessariamente com o Vasco da Gama. Ele é mais com a situação de pessoas ligadas ao Pedro Henrique terem vazado que o Pedro Henrique não queria ficar no Internacional ou que estaria disposto a ir para o Vasco da Gama. Mas o descontentamento do Coritiba é com a postura do Inter e com o fato do Kudê ter ligado para o Bruno Gomes. Ao que parece, o Bruno Gomes está mais distante do Internacional, mas a própria direção admite que está olhando para outros volantes e que vai contratar algum volante até o fim da janela, enquanto aguarda a definição do Thiago Maia, outro jogador que o Inter convenceu e que o Flamengo neste momento está batendo o pé para não liberar o jogador. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!